Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos 24. Salmo 24. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós somos necessitados de ouvir a Tua voz. Fala conosco, oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse salmo é um chamado à santificação. É um chamado de Deus aos seus servos para viver em santificação, para buscar dia a dia a santificação. Deus nos chama, Deus está sempre chamando o homem a viver dessa forma, a viver em santificação, porque o homem ele tem benefícios quando ele vive dessa forma, quando ele vive buscando a santificação, buscando ser santo diante de Deus, separado desse mundo, completamente diferente das pessoas que vivem no mundo. Deus tem nos chamado para sermos separados, para sermos santos e para viver na sua presença. Esse salmo é um convite, um chamado para vivermos dessa forma. O salmo começa engrandecendo ao Senhor, engrandecendo ao poder de Deus. Esse salmo declara que nós somos do Senhor e que nós não temos nada e que tudo que nós temos pertence ao nosso Deus. Ele começa dessa forma, colocando Deus na sua santidade no lugar devido e colocando também o homem na sua insignificância, na sua fraqueza, no seu lugar devido. A palavra começa a dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude. Tudo foi feito por Ele, porque Ele afirmou sobre os mares, Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Tudo pertence a Deus, inclusive aqueles que habitam na terra, aqueles que habitam na obra das mãos de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Meus irmãos, nós pertencemos a Deus. Nós somos filhos de Deus, somos pertencentes a Deus. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E a palavra agora faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? A pergunta que o salmista quis dizer aqui é: quem estará na presença do Senhor? O subir ao monte
é subir para estar na presença do Senhor. Quem estará na presença do Senhor? Né? Ou ele melhora um pouco mais essa pergunta, ele aprofunda um pouco mais essa pergunta e diz, ou quem estará no seu lugar santo? O lugar santo agora já é diante de Deus, na presença de Deus. Meu irmão, quem estará na presença de Deus? E o salmista responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quando o salmista fala a respeito daquele que é limpo de mãos, a mão é algo visível. Todo mundo está vendo. Está falando do nosso testemunho. Nós somos limpos de mãos. O testemunho que nós passamos para outras pessoas, aquilo que as pessoas veem em nós, precisa ser algo limpo, precisa ser puro. É o nosso testemunho diante dos homens. Como é a nossa vida diante do nosso colega de trabalho, do nosso colega da escola, onde quer que nós estejamos, diante dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, ou até mesmo dentro do nosso lar? Qual é o nosso testemunho? O nosso testemunho é daquele que tem as mãos limpas. De quem estará no monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará na presença de Deus? Quem pode subsistir à presença de Deus? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Meu irmão, os homens não veem o nosso coração. Tem um ditado que diz que coração é terra que ninguém pisa. Não é isso? Isso é um ditado. Mas Deus sonda o nosso coração. O nosso coração é um livro aberto diante de Deus. E não tem páginas a ser escondidas. Tudo da nossa vida Deus sabe. Aquilo que nós tentamos esconder e que muitas vezes nós escondemos do mundo, nós escondemos dos homens, de Deus nós não podemos esconder. Deus sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que ainda que nós subirmos até o céu e colocássemos ali o nosso ninho, Deus nos conhece. Deus nos vê ali. E se nós descermos até a profundidade e nós colocarmos ali a nossa cama junto com os mortos, Deus está ali também. Então de Deus nós não conseguimos esconder nada. E para que nós estejamos na presença de Deus, nós primeiro precisamos dar testemunho que somos servos de Deus. Nós primeiro precisamos dizer como Paulo dizia, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. O testemunho que nós damos é um testemunho de uma vida reta, é um testemunho de uma pessoa que em tudo glorifica o nome de Deus. E as pessoas olham para nós, elas precisam ver Jesus Cristo na nossa vida. Precisam ver que o nosso velho homem, que a nossa velha pessoa, que os nossos velhos costumes, a nossa velha conduta, ela já passou, está morta. Mas agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E Cristo vive em nós. As pessoas precisam ver isso claramente na nossa vida. É o nosso testemunho, as nossas mãos. Eu me lembro, já até contei para os irmãos, uma vez eu estava trabalhando até mais tarde e a minha esposa tinha ido no culto. Quando terminou, ela me ligou e disse, Anderson, vem aqui e me pega aqui no culto. E do jeito que eu estava trabalhando, eu fui. E estava trabalhando todo sujo, né? E quando eu cheguei, eu parei o carro perto e os irmãos disseram, Anderson, vem cá, desce aqui, vamos conversar. Eu só mostrei as mãos. A mão estava pretinha, né, de graxa, né? Tava daquele jeito, né? Falei, não, nem vou descer aí, porque as mãos é aquilo que as pessoas veem, é o nosso testemunho. De graxa ela pode estar suja, irmão, que isso aí um sabãozinho limpa, né? Mas nós precisamos dar testemunho daquilo que nós estamos vivendo, né? O livro dos Salmos nos diz que nós somos avaliados, né, por aqueles que nos rodeiam. Nós precisamos tomar esse cuidado. Às vezes nós dizemos que nós somos servos de Deus, mas o nosso testemunho diz ao contrário, né? E o livro dos Salmos diz que nós somos avaliados, as pessoas estão com os olhos fitos em nós, né? Observando a nossa vida, o nosso testemunho, né? E agora também diante de Deus, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Deus, ele sonda a nossa vida. Não tem nada que passa
desapercebido diante dos olhos de Deus. E a palavra também nos diz que Deus ele tem os olhos sobre os homens, mas Ele tem os olhos fitos naqueles que servem a Ele. Deus está com os olhos em nós, nos olhando, nos sondando. E diante de Deus nós não podemos nos apresentar com desculpas, dizendo, Senhor, eu fiz isso por causa daquilo, porque o Senhor conhece o nosso coração. Então, para que nós estejamos na presença de Deus, ou para que nós estejamos no seu lugar santo, na eternidade, junto com Ele, nós precisamos ter um coração puro. Deus ele vai sondar o nosso coração. Não é simplesmente aquilo que é visível aos homens, mas aquilo que muitas vezes nós tentamos esconder. Isso está claro diante de Deus. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Meus irmãos, quando nós temos as mãos limpas, o nosso testemunho perfeito diante dos homens, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa aqui nessa terra. Deus nos dá presentes aqui nessa terra. Este receberá a bênção de Deus, mas muito mais do que isso, muito mais do que as bênçãos de Deus aqui nessa terra, nós receberemos a justiça do Deus da nossa salvação. O que nós procuramos é a justiça de Deus, o Deus da nossa salvação. Meus irmãos, o que é justiça de Deus para o servo do Senhor, para aquele que anda segundo os seus mandamentos? A justiça de Deus é bênção e não castigo. Nós lembramos do ministério do Senhor Jesus, quando Ele fala a respeito daqueles que andam segundo a sua vontade e diz, vinde benditos do meu Pai. Meus irmãos, a justiça de Deus para aqueles que andam segundo a vontade de Deus é ser bendito diante de Deus. Vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, a justiça de Deus para aqueles que não andam segundo a vontade de Deus é apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, o fogo eterno, o inferno, ele não foi preparado para os homens, não. Ele foi preparado para o diabo, para o adversário das nossas almas e para os seus anjos. Mas hoje, infelizmente, muitos escolhem a maldição de Deus e o destino dado por Deus a essas pessoas, que é o fogo eterno. Quando Deus propõe ao homem escolher ser abençoado. Essa é a proposta de Deus. Deus sempre colocou a bênção e a maldição diante do homem, e o homem pode escolher qual que ele quer. Lá em Deuteronômio, Deus coloca diante do povo ali, de Israel, Deus coloca as duas condições, e diz, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Deus quer que nós possamos escolher ser abençoados por Ele, e Ele tem bênção para nos dar. Aqueles que têm esse testemunho, que têm o coração limpo, eles recebem a bênção de Deus, e muito mais, eles recebem a justiça do Deus da sua salvação. Nós não estamos falando aqui de salvação dos nossos inimigos aqui na terra, salvação das nossas lutas aqui na terra. Aqui o salmista está falando de uma salvação eterna, de viver eternamente ao lado do nosso Deus. Quem estará no seu lugar santo? É dessa salvação que o salmista está dizendo, né? Da salvação eterna, de estar num lugar onde não há choro, onde não há lágrimas, onde Deus está presente a todo momento, onde nós não necessitamos mais da luz do sol, porque Deus é a luz, onde nós não precisaremos mais do alimento terreno, porque ali nós teremos a árvore da vida. Está falando dessa salvação, é de não sermos lançados no fogo eterno, mas sermos levados para uma vida eterna, em abundância, ao lado do nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esta é a geração daqueles que buscam a Deus.
se nós estamos buscando a Deus com sinceridade, buscando andar nos caminhos de Deus, é isso que Deus tem para nós. Vinde, benditos de meu Pai. É o chamado de Deus, é o chamado do Senhor Jesus àqueles que andam em santificação. Vinde, benditos de meu Pai. Glórias a Deus. E o texto mais abaixo agora, ele passa a falar da majestade do Senhor Jesus. Passa a falar do poder do Senhor. Se nós estamos diante de um Deus que faz promessas de bênçãos para nós, nós precisamos entender que esse Deus é poderoso para nos abençoar. Que esse Deus é poderoso para cumprir as suas palavras. E agora o salmista vem expor o poder desse Deus que ele está dizendo que pode nos abençoar. E que nós confiamos que tem nos abençoado. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E o salmista diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Nós precisamos entender isso aqui. Precisamos entender. As cidades, na época em que esse texto foi escrito, na época de Davi, as cidades eram construídas e essas cidades eram fortificadas. Muros ao redor dessa cidade. E antemuros ainda por dentro dos muros. Então as cidades, para serem invadidas, elas precisavam de uma força muito grande, porque haviam muros imensos e depois dos muros ainda havia o antemuro. E nesses muros eram colocadas portas imensas, grandes, portas muito grandes e muitas vezes até difíceis de abrir. Nós lembramos da experiência de Sansão, quando Sansão está dentro da cidade e eles buscam a Sansão, procuram Sansão ali, e as portas estão fechadas, e Sansão vai ali com a força do Espírito Santo, ele arranca a porta da cidade. Era algo muito grande. Ele arranca a porta da cidade para ele poder sair dali. Assim eram as portas. E nessa porta era feita uma porta menor, onde passava pessoa por pessoa. Então era uma porta mais fácil de abrir. E quando as nações saíam em batalhas, elas guerreavam fora da cidade. Muitas vezes os adversários vinham, acampavam fora da cidade, e o exército saía a batalhar. Então ali, quando o exército batalhava, e quando o exército era vitorioso, eles levantavam as portas inteiras, e o exército entrava inteiro ali glorificando a Deus, porque havia sido vitorioso. Quando o exército voltava derrotado, eles não abriam a porta grande, para que o inimigo também não entrasse dentro da cidade. Eles abriam somente aquela porta menor, e ali entrava soldado por soldado, correndo para salvar a sua vida, e os inimigos perseguindo atrás. E quando o texto fala que levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, está falando de um rei que entrará vitorioso. Glória a Deus. As portas da eternidade serão levantadas. Se compararmos com o portão, com os portais daquela época, era como se levantasse a porta inteira, como se abrisse aquele portão inteiro, para que o exército entrasse vitorioso. E a palavra nos diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Está falando de um rei que está entrando ali sozinho, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Esse é o Rei da Glória. Está falando do Senhor Jesus, quando ele é recebido nos céus. Quando o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele é recebido nos céus. E ele entra na eternidade como vitorioso, como o rei que venceu a morte. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Forte e poderoso porque foi capaz de vencer a própria morte. E foi capaz de, através da sua morte, nos dar salvação, nos dar vida eterna. Este é o Rei que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
lá no livro dos Atos, no capítulo 1, nos relata que o Senhor Jesus ele foi elevado aos céus e uma nuvem o cobriu e o escondeu da vista dos discípulos. E quando os discípulos estão ali olhando aquela cena, o Senhor Jesus sendo levado aos céus, coloca-se diante dele 2 varões vestidos de branco, 2 anjos do Senhor, e pergunta para ele: por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma ele voltará. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus voltou para a eternidade, cumpriu o seu ministério terreno, ele voltou para a eternidade. E o Senhor Jesus está assentado à direita do Pai. As portas da eternidade foram levantadas e entrou o Rei forte e poderoso. E agora o texto repete novamente: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Glória a Deus. Novamente as portas da eternidade serão abertas. Os portais da eternidade serão levantadas. Não aquela portinha pequena, mas a porta grande. A porta grande será levantada, porque novamente o Senhor Jesus entrará vitorioso. Quando ele receber a ordem do Pai de voltar novamente para arrebatar a sua igreja, a palavra nos diz que ele virá nas nuvens, com alarido e voz de arcanjo, voz de trombeta. É isso que nós aguardamos ouvir do Senhor. E ele ajuntará os seus remidos de todas as faces, de todo o canto da terra. Nós clamamos a Deus para que nós sejamos encontrados como os remidos do Senhor, como aqueles que buscaram a santificação em sua vida terrena. Nós precisamos buscar essa santificação. Deus nos convida, Deus nos chama a sermos os remidos do Senhor. E a palavra agora no versículo 10: quem é esse Rei da Glória? E ela responde: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Agora não está falando mais daquele rei que entrou sozinho, poderoso, vitorioso, mas está falando de um Rei dos Exércitos. Meus irmãos, nós somos os exércitos de Deus que entrará com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá buscar os seus exércitos, aqueles que foram lavados e remidos no seu sangue. A igreja que foi lavada e remida e que tem se mantido com as suas vestes limpas, tem seguido o conselho de Deus quando diz: em todo o tempo sejam alvos os vossos vestidos. Meus irmãos, Deus tem nos chamado a essa santidade, a essa santificação, para que nós possamos entrar com Ele na eternidade como os seus exércitos. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Bendito é o nome do Senhor. Deus tem nos chamado a fazer parte desse exército. Deus tem chamado a mim e a você para fazer parte, para sermos santos na sua presença. E os santos aqui não é aquele que é santo pela sua própria força ou pela sua própria dignidade. Deus tem nos chamados a sermos santos, mas como aqueles que foram santificados. Não porque nós mesmos temos condição de nos santificar, mas nós temos um que morreu por nós, derramou o seu sangue. Esse pode nos santificar. Deus tem nos chamado a fazer parte desse povo. E o convite está aberto a todos. O convite está aberto para que naquele dia nós possamos fazer parte desse exército e receber do Senhor a sua justiça. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino. O Rei entrará conosco ali naquela cidade e nós viveremos eternamente ao lado do nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Que possamos sempre buscar santificação diante de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.